Continue. Continue mandando a mesma quantidade de mensagens. Continue fazendo a mesma quantidade de visitas. Continue ignorando a minha existência, como se eu já não estivesse aqui. Guarde as suas melhores palavras, para dizer somente quando eu estiver naquele caixão. Sim, é o que muitos fazem quando já não há mais tempo. Agora que você já sabe que não precisa perder o seu precioso tempo comigo, eu posso falar de um assunto que ainda é banalizado. É tratado como frescura, falta do que fazer. É mente vazia, é falta de Deus. Mas que apenas quem passa sabe o que é. Depressão. Há 10 anos eu vivo lutando contra uma depressão. Há 10 anos, uma luta quase silenciosa. Eu a dividi em 3 estágios. O primeiro foi o estágio da negação. Você sabe que está tudo errado, mas você quer acreditar que não. Então a minha decisão, aos 17 anos, foi descer as águas do santo batismo. Afinal, era falta de Deus. Então, se eu me batizasse, eu me livraria disso. E passou um tempo até bom, mas não durou muito. Logo veio a recaída. Nessa época, eu pensava que a culpa era da família e dos amigos mais próximos. A culpa era da família, que não me deu o apoio suficiente, que não me amou da maneira que eu gostaria. Eu pensava que era falta de amor, mas não era. E com o tempo fui percebendo que a culpa sempre foi minha. Das ações, dos pensamentos e do não saber se posicionar. Eu não sabia. E porque eu não sabia o meu posicionamento, eu tentava me encaixar em qualquer ambiente, em qualquer ciclo. Eu queria ser aceita a todo custo. Então, sempre que era convidada a mudanças que iam contra os meus princípios, eu ia, porque eu queria ser aceita. Eu queria ser amada. E então, em 2022, depois de tantos altos e baixos, eu quis acabar com a minha vida. E é engraçado porque esse vídeo que eu fiz, na época, eu não estava me despedindo de um negócio que eu falei. Eu estava me despedindo da vida. Mas fiz de forma tão bem feita que ninguém percebeu. Eles não perceberam que no outro dia a notícia ia ser bem dramática. E as perguntas viriam. Por que ela fez isso? Ela era tão feliz, era tão estudiosa, trabalhava tanto, tinha sonhos. Por que fez isso? Ela vivia sorrindo. É o que fazemos. Mascaramos bem a dor, porque é mais fácil dizer eu estou bem do que falar o que está sentindo e ser criticado por isso. E naquela época, não foi a família, não foi os amigos. Até tiveram 2 amigos que se importaram, foram atrás para saber o que estava acontecendo. Mas a questão é que é algo que a gente não consegue falar. E quanto mais as perguntas vêm, mais pressionados nos sentimos. E como um bicho selvagem que se acua quando está ferido, é o que os depressivos fazem. Quanto mais você insiste, mais eles se isolam. Mas teve um alguém. Ele não me julgou. E naquele dia, naquele quarto escuro, ele me encontrou. Alguém chamado Jesus. Ele sarou aquelas feridas, ele ouviu o meu clamor. E mudou o cenário. Ele me tirou de um lugar que só me causava dor e me enviou para um novo lugar. Mas não adiantou, porque não era o cenário. Então a culpa nunca foi da família, nunca foi dos amigos, não era falta de amor. Era minha, a culpa sempre foi minha. Foi eu que me negligenciei, foi eu que me calei, foi eu que me afastei, foi eu que não me posicionei. A culpa foi minha, por tentar me encaixar. 2025 foi o ano em que eu mais me senti sozinha, porque aqui eu estava na segunda fase, que é a da negociação.
Na fase da negociação, você se pergunta se você deve continuar em silêncio. Você se pergunta se você deve continuar guardando tudo para si. Você se pergunta se você deve seguir, dizendo: eu estou bem. Afinal de contas, todo mundo passa por problemas. E esse é um problema só meu. Por que falar algo que não entenderiam? Por que dizer algo que me culpariam? Que me chamariam de fraca? Que diriam que é frescura. É só não sentir, é só não pensar. Afinal de contas, mente vazia, já sabe, né? 2025 foi o ano que várias vezes eu pensei: não vou conseguir, não vai dar. Foi o ano em que eu me senti mais inútil, insuficiente. Mas também foi o ano em que eu mais aprendi. Foi o ano em que eu conheci verdades que eu não via antes. E a palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é verdade. E foi conhecendo a verdade que eu consegui identificar o significado desta palavra. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só há libertação perante a confissão. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 10 anos que eu desci as águas do Santo Batismo. 10 anos que eu falava: eu amo a Deus, eu não vivo sem Deus. Mas também foram 10 anos negando a cruz, negando a minha verdadeira identidade. Com a boca eu falava: amo ao Senhor e não vivo sem Ele. Mas as minhas ações não condiziam com as palavras. Os pensamentos também não eram condizentes. Com a boca falam o meu nome, mas o seu coração está distante de mim. E então eu entendi que realmente seria impossível haver transformação sem uma confissão. Eu não estou aqui por ser perfeita, por nunca errar. Pelo contrário, o peso que eu carrego, o preço que tem pago por tudo isso é viver com culpa e nunca me sentir capaz. Nunca sou o suficiente. Nunca me sinto assim. E estou sempre errando. Não acerto uma. Esse é o peso que carrego. Esse é o fardo. Dia após dia. Mas por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas não é a morte física. É a do espírito. É a da alma. A alma que precisa ser preenchida por algo que não é material. É espiritual. E em todo esse tempo, eu nunca servi verdadeiramente a Cristo. E é exatamente por isso que nunca conseguia encontrar a paz. Porque como pode eu dizer ser algo, mas as ações não condizem? Parece pesado o que vou falar, mas é a realidade. Em todo esse tempo, servia mais ao outro lado do que a Cristo. Mas como? Bom, eu me assentei na roda dos escarnecedores, fiz parte das fofocas, grupinhos em WhatsApp também. Me entreguei a bebedices, embriaguez. E não foi só isso. Também agi de uma forma pior que a meretriz. É, segundo a palavra. Já que a meretriz é paga pelo serviço. Não só fiz parte das rodinhas de fofocas, como também dei falso testemunho. E fui injusta com muitas pessoas também. Algumas não foi de forma direta, não foi intencional. Mas não existe erro grande ou pequeno. Erro é erro. Certo é certo. E errado é errado. Mesmo que todos aplaudam o erro, ele não deixa de ser erro. E mesmo que ninguém olhe para o que é certo, não deixa de ser o certo. Na parte da negação, eu estava negando a minha cruz. Eu estava falando: eu não quero. Eu prefiro seguir com a minha conduta infeliz. Na parte da negociação, eu estava negociando com a minha carne. Eu quero viver o espiritual, mas eu também quero o que é carnal. Eu quero viver das bonanças de Cristo, mas eu também quero fazer tudo segundo a minha vontade, os meus desejos e prazeres. Mas não dá. É impossível servir ao mundo e ao Cristo. Ou você é de um lado, ou você é de outro. Os dois não tem como. Não tem como seguir a Cristo sem negar a si mesmo.
Não tem como você seguir em frente se ainda guarda pecadinhos de estimação. Não tem como você ter uma vida próspera se você brinca de ser crente. 2025 eu pensei que não iria suportar por vários motivos. Primeiro, que eu quase fui de arrasta na forma física, por uma doença física. Eu adoeci no início do ano. E depois, em novembro de 2025, mais uma vez, eu pensei em acabar com a minha vida. E foi exatamente aqui que eu vi que não era falta de amor. Isso foi depois de analisar e ver o quanto Cristo me amou. E eu senti vergonha, culpa. Como pode alguém tão perfeito amar alguém tão falho? Eu parei, analisei e vi que, nos últimos anos, eu não tive uma única oração que não foi atendida. Tudo o que eu pedi me foi concedido. Até pensamentos. E ainda assim, eu não via. Ainda assim, faltava algo. E sempre iria faltar, se eu continuasse negando a minha cruz. Se eu continuasse negociando com o pecado. Então esse ano, essa nova etapa que se iniciou, não é mais de negação ou negociação. Chegou o tempo da libertação. Como diz a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não estou mais disposta a negar a minha cruz, a negar o meu chamado, para me enquadrar nos padrões deste mundo. Mas eu tentei. Eu tentei pertencer. Em 2025 eu pedi para Deus me mudar. Eu passei uma semana orando. Senhor, me faz ser diferente. Me faz ser igual a todos. No âmbito profissional. Eu não quero mais me importar com o negócio de outras pessoas como se fosse o meu. Eu não quero pegar as dores como se fosse meu. Eu quero agir igual a maioria, que não está nem aí. Eu quero agir igualzinho à maioria, que diz: ah, se tiver perda, quem perde é o chefe. No âmbito pessoal, eu não quero ser verdadeira. Eu quero agir igual à maioria, que fala somente o que os outros gostam de ouvir. Que não tem aquele compromisso com a veracidade e nem a lealdade. Eu quero ser aquela pessoa que, quando vira as costas, fala muito mal. Não que eu não tenha sido falsa algumas vezes. Eu fui, realmente. Eu orei para não ser eu. Eu orei porque eu queria ser como os padrões. Mas eu não nasci para ser padrão. Eu não nasci para seguir com a maioria. E talvez seja exatamente por isso que eu passei tanto tempo me sentindo culpada, presa, insuficiente, incapaz. Porque é isso que acontece quando tentamos negar a nossa cruz para seguir os padrões do mundo. É isso que ocorre quando você nega a Cristo. Quando você o crucifica na cruz, de novo, de novo e de novo. Não dava para eu enxergar o meu valor, porque eu não estava olhando para Cristo. Mas quando eu olho para a cruz, eu vejo que o meu preço já foi pago. Eu não preciso mais viver com culpa. Eu não preciso mais carregar um peso. E o meu valor é inestimável. O meu preço foi pago. Com sangue. Com sangue derramado. Eu jamais faria o que ele fez por mim. Mas ele fez. E há 10 anos, quando me perguntaram, você aceita Jesus? Não foi eu que aceitei ele. Foi ele que me aceitou. Desde o princípio. Foi ele que me amou, cuidou de mim. Ele que foi o meu único amigo, o verdadeiro, leal. Ele que tinha todos os motivos para ter acabado comigo. Mas não. Eu ainda estou aqui. Ainda tive tempo de confessar. Ainda tive tempo de procurar melhorar. Ainda tive tempo de falar. Então eu não posso dizer que sou serva, eu não posso dizer que sou filha, se eu temer mais aqueles que podem tirar a vida do que aquele que pode conceder a vida. Se eu temer mais aqueles que julgam do que aquele que perdoa. Se eu temer mais aqueles que perseguem do que aquele que dá a libertação. Então eu não posso negar a minha cruz. Eu não posso continuar mais. Eu realmente sou diferente. Eu realmente nasci para ser diferente. Porque eu nasci para adorar. Em espírito e em verdade. E não dá mais para continuar nas mesmas condutas de sempre. Então nunca foi falta de amor. Era falta de posicionamento. Era não saber a minha identidade. E porque eu não sabia quem eu era, eu sempre tentava me encaixar em algum padrão. Mas graças a Deus, eu ainda tive a oportunidade de me encontrar, reencontrar. E se você está passando por isso, e você pensa, eu vou esperar melhorar para poder servir a Cristo. Eu quero te dizer que, quando eu decidi, eu não estava totalmente certa. Quando eu decidi, eu segui a palavra, vinde como estais. Mas não permaneça. O problema é que eu fui como eu estava, mas eu permaneci.
Mas sabe o lado bom? É que Jesus é compassivo e misericordioso. E que a graça dele sempre vai te bastar. Ele veio justamente pra você que tá se sentindo perdido, cansado, humilhado. Ele já sabe dos teus erros, ele já sabe das tuas fraquezas e ele não está aqui pra te julgar. Ainda. Ainda há tempo. Há tempo de se redimir, de negar a si e servir aquele que já te chamou. Beijo.